Salve, salve, rapaziada! Rafa Universo Botafogo na área para falar de mais um capítulo dessa novela, nova novela, né? Uma das milhares de novelas que o Botafogo nos proporcionou esse ano, que John Textor nos proporcionou esse ano. E eis que temos mais um capítulo e capítulos que vão causando cada vez mais rupturas dentro do clube, né, nas múmias do clube e em todas as pessoas que têm trânsito dentro do clube. Acho que todos devem ter visto, mas para quem não viu, a justiça deu um parecer favorável a uma parte do que o Botafogo pleiteou, né? O Botafogo pleiteava que fosse nomeado interventor, que o clube recebesse 150 milhões e que o Botafogo, a SAF não pudesse vender nem negociar ativos. No início, ali no meio do dia, a gente viu uma notícia de que a justiça negou a questão da do dinheiro que foi pedido e do outro termo que foi pedido, e por um erro até jurídico que foi citado e tal, mas no final do dia o desembargador deu decisão favorável à questão que acho que é a mais importante, que é a proibição de negociações de ativos do Botafogo, jogadores do Botafogo. E aí tem que ficar bem claro que não é uma proibição de vender nenhum ativo, e sim uma necessidade de que a SAF tenha a aprovação do associativo para que seja vendido algum jogador, para que algum ativo seja negociado. E aí, gente, aí eu tô vendo vários tipos de opiniões. Inclusive, como bem trouxe o Carlos aqui no vídeo que a gente postou ontem, eu postei um vídeo, depois o outro vídeo do Carlos foi postado também, em que ele muito bem cita que até aqui dentro do canal a gente tem divergências, né? A gente somos extremamente amigos, irmãos, mas em algumas coisas a gente discorda. E nessa, por exemplo, a gente discorda. Eu já de início achei positivo o movimento do associativo. E aí, eu tenho que deixar muito claro uma coisa, gente. A gente precisa aprender a separar algumas coisas, né? Aliás, eu vejo isso se estendendo por vários e vários assuntos que permeiam a sociedade hoje, que não só o futebol, em que as pessoas têm uma dificuldade enorme em separar cada coisa, né? Não dá para você comentar uma coisa e juntar tudo. E eu, na minha opinião, humilde opinião, Rafa, não estou sempre certo e nem quero estar. E só o tempo vai dizer quem está certo nessa situação. É uma coisa muito subjetiva, a gente tem que pensar imaginando algumas coisas. E, e então, essa é uma das questões que eu preciso falar aqui, que fique bem claro que quando eu acho que isso é uma ação positiva que o associativo fez e que, inclusive, na minha visão, fez com um atraso, porque isso deveria ter sido feito já lá no início do ano, no começo, quando esses problemas começaram a surgir. Mas daí também eu entendo que talvez prejudicaria mais ainda uma temporada que já estava extremamente destruída por conta da negligência de John Textor e seus Blue Caps. Então, acho que essa decisão veio agora porque realmente não queria se conturbar algo que já estava bem conturbado. Como o time garantiu a vaga na Libertadores e tal, essa questão tomou um rumo agora mais para o final do ano. E aí, cara, é isso que tem que ficar muito claro. Não significa que eu acho que o associativo é alguma coisa decente, boa. O associativo é tão danoso quanto o John Textor ao Botafogo. Foi durante décadas, continua sendo em muitas coisas. Nós acompanhamos que o Remo do Botafogo foi prejudicado, que toda uma cadeia de esportes olímpicos foi prejudicado. O Vertonghen saiu
a Ana Sátila, que é companheira dele, né, que disputaram as Olimpíadas e representavam o Botafogo. E todo mundo sabe que quem estava injetando dinheiro nos esportes olímpicos, que inclusive comprou um barco novo e moderno pro remador do Botafogo, foi o John Textor, né? E quando esse dinheiro para de pingar nos esportes olímpicos, quando o John Textor para de fazer esse tipo de movimento, os sinais estão muito claros. O dinheiro foi cada vez ficando mais escasso, escasso, escasso. Tá aí o Botafogo envolvido em N notícias de problemas com pagamentos e tudo mais de jogadores. Existe uma conta altíssima para pagar a partir do ano que vem desses jogadores que foram contratados e de alguns outros. E tudo é um mar de incertezas, né? O Botafogo não tem uma resposta de ninguém, o John Textor enrola, 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 porque ele mesmo falou há pouco tempo que isso estava muito próximo de se resolver, que chegaram no entendimento, isso era mentira, tanto que foi desmentido pela própria Eagle na época, e Ares junto, enfim. Então, meus amigos, não dá para imaginar que o Botafogo fique mais um ano refém desse tipo de coisa, sem o norte. E aí vem até no que a gente discorda, e o Carlos também nisso. O Carlos acha que isso está prejudicando, inclusive, o planejamento da temporada aqui subsequente, que está por vir, de 2026. Eu, por exemplo, acho que pouco me importa a temporada de 2026. Já falei isso aqui no meu outro vídeo. Eu não me importo com a temporada de 2026. Eu me importo com o Botafogo sustentável a longo prazo, né? Eu acho que o Castelo de Areia ficou muito claro em vários sentidos. Volto a falar, já falei algumas vezes em alguns vídeos meus, isso tudo por culpa exclusiva de John Textor e sua ganância exagerada, o seu passo maior que a perna, né? Fazendo uma operação irresponsável comprando o Lyon. Então, o meu ponto é esse. Ainda que o associativo seja tão danoso quanto o John Textor no momento, é o único dispositivo que sobrou do Botafogo como instituição para que isso seja fiscalizado e algo seja feito. Algum tipo de pressão seja feita em cima desses caras, né? Aí não é que o associativo é bom, que o JP lá é bom e tal. Só que também tem que ficar uma coisa muito clara, gente. Esses caras, eles têm trânsito com a elite ao redor deles. O próprio Montenegro, esses caras todos, eles não são fanfarrões que tomam decisões numa mesa de boteco. Esses caras têm acesso aos maiores escritórios de advocacia, a grandes especialistas de suas áreas. Então, quando o Botafogo Associativo entra com essa ação, ele não está fazendo isso de maneira amadora, como muitos costumam, com razão, enxergar o associativo e todo mundo que ali passou com esse amadorismo. O amadorismo ele vai até onde é interessante para eles. Quando não é interessante, esse amadorismo some. Ninguém dá tiro no escuro quando tá o céu na reta, entendeu? Então, essas coisas têm que ficar muito bem separadas, gente. Quando eu falo com todas as letras que ainda bem que isso aconteceu, não significa estar defendendo o associativo. Longe disso. O associativo é um câncer dentro do Botafogo há décadas. Porém, esses 10% que o associativo ficou era justamente para isso. É para garantir que o seu time, o time que você torce, ainda tem essa estrela como símbolo, as cores preta e branca, para garantir algumas coisas que devaneios como aquela camisa ridícula que o Botafogo jogou, que foi encomendada para o contrato com a patrocinadora, sejam evitados, né? Essa camisa rosa horrorosa e patética que foi lançada aquele dia ali. E aí vai muito de cada um, mas é a quarta camisa, dá pra surfar nesse tipo de... Eu acho que dá pra surfar até um limite, gente. Mas enfim, isso é papo pra outras coisas. Mas esse tipo de coisa assegura que o Botafogo continue como instituição preservando as suas origens. E eu tô vendo muita gente falar
que o associativo está se metendo numa seara agora que não é dele, que até concordava, mas não dá para aceitar que esses caras se metam no futebol. Esses caras não vão se meter no futebol, gente. Que fique bem claro, a única questão é que se o John Textor queria fazer isso, eu falo com todas as letras aqui, ele faria isso. É óbvio que chegaria em janeiro e ele iria vender sim Montoro, Barreira e os bons ainda poucos ativos que o time possui, para evitar que esses caras sejam vendidos para quem ele quiser, com esse tipo de negociata escrota que ele faz com o Nottingham Forest, que ninguém sabe qual é a quantia, como é que foi os termos, quem recebeu o quê, né? Para quem não sabe, Botafogo não recebeu até hoje R$ 1 do Almada. Então, essas coisas precisam ficar muito claras na cabeça do torcedor. Não tem mais espaço e nem tempo para que o seu John Textor fique brincando de inteligente, eu sou o inteligente, vocês são todos uns tapados. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais margem para esse cara ficar mentindo compulsivamente para todo mundo, enrolando todo mundo, enquanto o tempo passa. Então, vamos olhar isso com calma. O que aconteceu é benéfico para o clube. O clube se resguarda. E aí eu volto a falar sobre uma outra coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Se estiver travando aí, gente, desculpa, às vezes está dando uma travada. Eu falei isso no meu último vídeo, discuti até com uma pessoa no Twitter agora que estava falando sobre. Gente, que fique bem claro. O Botafogo não precisa ser vendido no momento. Não é essa a questão. O Botafogo está no meio de uma guerra judicial entre pessoas que cobram o seu dinheiro de volta e que o clube Botafogo foi dado como garantia para que esse dinheiro volte, entre um cara que briga com a própria empresa que ele fundou e que ele é o acionista majoritário, em que ele foi basicamente expulso dessa empresa porque ele só fez cagada por onde ele passou, que alega que tem dinheiro do outro lado que ele colocou, e a gente sabe que ele colocou. A gente sabe que teve dinheiro do sócio torcedor do Botafogo sendo colocado para lá. Para ver o tamanho da irresponsabilidade de um cara que tem gente que ainda fica dizendo amém para ele. Então, isso tem que ficar muito claro. Primeiro, não existe santo nessa história. Segundo, o lado de lá que tem o Botafogo como garantia, gente, as pessoas precisam entender isso. A partir do momento que você tem algo como garantia, você tem aquele bem como algo que você tem que cuidar. Ah, mas o Grupo Ares é um grupo de investimentos que não tem intenção em estar no futebol. Foda-se. Que eles não têm intenção e fiquem um ano pagando as contas do Botafogo, que deixe as coisas como estão, minimamente competitivo, com transparência, que a gente saiba como está o caixa, e que o clube seja revendido para quem tiver interesse. Eu volto a falar, isso é dinheiro, isso vale grana e muita grana. Botafogo é um ativo que se valorizou como marca. Existem várias pessoas interessadas. Cabe ao Grupo Ares vender para quem acha melhor e para que o associativo concorde com a venda. Então vamos parar de achar que também eu já falei isso no outro vídeo também, é o Vasco com a 777, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu ainda fico impressionado que as pessoas ainda consigam achar ruim. Ruim é ficar na mão de um mentiroso compulsivo que engana todo mundo todo dia e só enrola. Para quem não sabe, o Botafogo foi comunicado pelo Betis de um bônus que o Botafogo deve pela venda do Luiz Henrique ao Zenit, que não foi pago, e o Betis fala que vai acionar o Botafogo na FIFA, que geraria um transfer ban. Teve um cara, esse cara que eu discuti no Twitter, me perguntou, mas tem dinheiro, tem salário atrasado? Tem transfer ban? Eu falei, amigo, você não acompanha as notícias? É questão de tempo. E tiveram algumas notícias que saíram no dia de hoje que explicitamente mostram que o Marinakis recuou porque o Textor não conseguiu mostrar para ele que tinha capacidade de arcar com a sua parte, se fosse fazer algum tipo de sociedade. Porque aquele grego não é bobo. Então me digam aqui, você em sã consciência, qual é a pessoa hoje no mundo que vai olhar para John Textor e vai falar, não, beleza, eu vou te dar aqui 500 mil de euros, como ele pegou para comprar o Lyon.
que ele pegou de um dos maiores grupos do mundo. Então, gente, eu não sei, eu devo ser muito cético, porque qual é o milagre que o botafoguense mais otimista está esperando que John Textor vá fazer para conseguir dinheiro? Me expliquem, qual é o milagre que vocês acham que vai acontecer para esse cara brotar dinheiro na mão dele e ele conseguir fazer alguma coisa, que não seja vender os ativos todos que ainda restam no Botafogo? Não existe milagre, gente. Eu volto a falar, que bom que esse cara pegou dinheiro com esse fundo, pelo menos, que não foi um fundo quebrado. Porque se o Botafogo for parar na mão do Grupo Ares, pelo menos estará nas mãos de quem tem dinheiro e que cuide do clube minimamente para que ele funcione, fique viável nesse período até que se ache um comprador. E para mim isso é muito melhor do que ficar na mão de um enrolador. Então, aí a gente já viu agora que o Montenegro rachou com não sei quem, que o Textor posta no Instagram dele, que ele engraxou os sapatos das pessoas erradas, mostrando uma foto com o Montenegro. Cara, é uma piada, cara, é uma piada. A gente volta àquele looping de Botafogo e suas múmias aparecendo de alguma maneira, coisa que a gente imaginou que não aconteceria mais, né? Então tá lá, porque agora o Durcésio rompeu com não sei quem, que rompeu com não sei que lá, e eu vejo um monte de gente que tá dando notícia, que é setorista, que é jornalista, entrando na narrativa e morrendo pela boca ou pelo tweet. Então, preste atenção. Não conhece o canal Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber vídeos como esse aqui e vamos ver o que vai acontecer, gente. É difícil saber, mas estaremos acompanhando. Um abraço a todos, uma boa noite. Esse vídeo está sendo gravado à noite. E vamos em frente. Vamos ver o que vai dar esse rolo todo. Valeu, um abraço.